Ah, isso a vó tinha diabetes, tinha problema de coração. Gente, que coisa mais cansativa do que pegar o histórico de doença daquele paciente e realmente, não necessariamente, você vai usar toda essa informação num primeiro momento. Será que para calcular o primeiro plano alimentar desse indivíduo, você precisa saber se o pai dele morreu de diabetes? O primeiro plano é só, assim, é o primeiro de muitos. Porque o ideal é que você vá modificando esse plano alimentar ao longo do tempo, ao longo do seu contato com o paciente. E tem que tomar cuidado com uma coisa, gente. O questionário pré-consulta é muito bacana, só que tem gente que cata lá o paciente, cata o questionário e fala assim: Ô, João, senta aqui, vamos conversar. Começa a olhar as questões do questionário pré-consulta e começa a repassar tudo de novo para o paciente. Fala assim, então você faz exercício, João? Como é que é seu exercício? Só que ele já respondeu ali na sua folha que ele faz exercício 5 vezes por semana, que é musculação, que é isso, que é aquilo, e você ainda está ali tentando confirmar isso com ele. Aí o paciente já fala assim, meu, que palhaçada que é essa? Para que eu respondi todas aquelas perguntas, agora está de novo me perguntando a mesma coisa? Então tem que ter muito cuidado. Você não pode tornar o processo mais cansativo do que já é. Só que o questionário pré-consulta, ele te ajuda muito com uma coisa. Ele te ajuda a evitar qualquer tipo de surpresa quando a gente fala de receber um paciente que tem uma patologia, por exemplo, que você não conhece. Surpresa, gente, pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim, né? Vocês concordam comigo? Tem gente que fala assim, vou fazer uma surpresa para você. Pera, depende. A gente sempre assusta muito quando a gente pensa surpresa, mas o quê? Porque você não sabe que tipo de coisa vai ser. E como é uma surpresa, realmente vai te pegar desprevenido. Eu já tive algumas pacientes que, por conta desse tipo de informação, o que você gostaria de fazer? É para emagrecimento? É para aumento de massa muscular? E aí, naquele momento, a pessoa já ia falando: eu tenho uma patologia assim, assim, assim. Uma vez chegou um paciente que tinha doença de Wilson. Doença de Wilson, se me falar hoje, eu sei o que é, porque eu atendi esse paciente, mas na faculdade eu nunca ouvi falar doença de Wilson, não sei se vocês já ouviram falar, mas doença de Wilson é extremamente relevante que eu saiba o que é, por conta do metabolismo ali da doença, que ela tem uma relação direta com um nutriente. Então, a doença de Wilson é um prejuízo, um problema ali no metabolismo do cobre. Então, você tem que ajustar toda a dieta da pessoa, porque se você tiver um excesso de consumo daquele determinado nutriente, a pessoa pode ter prejuízos muito graves para a saúde. E realmente é uma doença que não tem um avanço muito lento, ela avança relativamente rápido. Então, a gente tem que ter cuidado. Imagina daí você atender o paciente e falar assim, peraí, doença de Wilson? Claro, você não é obrigado a saber tudo que é raro, mas não é muito mais bacana se você já recebeu aquela informação ali no questionário pré-consulta, já foi lá, deu um Google, né? E a hora que você atendeu o seu paciente, você fala, opa, então, fulano, a doença de Wilson, você vai ter que ter um plano alimentar assim, 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 nós vamos estruturar, nossa meta vai ser tal, nossa estratégia vai ser assim, você já vai se mostrar muito mais preparado. Você pode ter certeza que você vai agradar muito mais o seu paciente, tá? Então, o questionário pré-consulta, ele pode ser uma coisa muito bacana, mas você tem que tomar cuidado para não cair numa coisa muito cansativa e realmente tentar usar ele de maneira positiva. Então, se ele for bem objetivo, bem aplicado, você consegue informações muito importantes para o paciente.